A Repórter do Povo veio até a Inovar Contadores com os patrocínios de Madeireira Bank, Posto JA, Ótica de Fábrica e City Autopeças, para falar sobre um tema que está deixando os empresários de cabelo em pé, o e-social. Saiba tudo sobre o e-social a partir de agora, é que a gente conversa com o contador Francisco Ávila. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer falar com o senhor mais uma vez. Da mesma forma, é um prazer receber vocês aqui na Inovar para falar de um assunto que realmente, ele deixa o pessoal meio apreensivo. É que tem muita falta de informação ainda, né? Apesar de ser um tema novo, que unifica diversas práticas atuais, habituais dos contadores. Mas, João, o tema é novo. É novo o início das exigências. Mas o e-social ele vem sendo trabalhado pelos órgãos públicos e também pelas mídias especializadas desde 2014, quando veio o decreto que instituiu o e-social. Então, ele já está indo para 4 anos de existência. Só que devido à complexidade do tema e a dificuldade, o investimento, a necessidade de as empresas se organizarem para atender, ele foi sendo postergado. Então, ele vai ser implementado agora, mas ele vem sendo falado desde 2014. Pois é, e o que é o objetivo central desta alteração do e-social? Bom, o e-social ele faz parte do projeto do SPED. O SPED ele começou em 2007 com a entrada da nota fiscal eletrônica e veio se desenvolvendo numa série de obrigações e novas informações que o contribuinte presta, e o e-social não é diferente, porém com outro foco. O foco é a montagem, a preparação de uma base de dados unificada, onde entram informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e as próprias informações então cadastrais de empregadores e empregados. Então quem são atingidos são as empresas que possuem empregados, Empresas que possuem empregados, pessoas físicas que têm funcionários empregados, microempreendedores individuais que têm a partir então de um empregado também estão sujeitos ao e-social. E acho que cabe, embora a gente está se dirigindo aqui para um público mais, a expressão, nichado, que são os pequenos, micro e pequenos empreendedores, que o e-social ele foi faseado. Então, já as empresas que tiveram um faturamento em 2017 acima de 78 milhões, elas já estão no e-social em produção em ritmo normal, já cumpriram todas as suas fases. E agora, a partir de 1º de novembro, as empresas então desse corte de faturamento abaixo, e aí entra a grande massa de empresas, microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte. Estima-se que 12 milhões de empresas, CNPJs no caso, 12 milhões de CNPJs estão sendo atingidos nessa fase do e-social. O que nós temos de objetivo? Essa base unificada ela vai permitir um aumento de fiscalização. Hoje estima-se que de 3 a 5% das empresas são fiscalizadas sobre esses aspectos previdenciários, trabalhistas, tributários. Então isso vai ter uma ampliação muito grande. E o outro ponto... Porque hoje os dados são cruzados, mas não existe uma fiscalização rigorosa. Sim, existe o cruzamento. Até então se cruza algumas informações, como o e-social vem então a complementar, são outras informações que vêm sendo cruzadas, que no final elas têm sempre um objetivo. Pelo governo, fiscalização, arrecadação. Para o empregador
e para o empregado, nós como contadores, nós entendemos que o e-social ele vem para somar, ele vem trazendo no seu escopo uma necessidade muito grande de organização interna, porque envolve uma mudança de cultura e também, por outro aspecto, uma proteção ao trabalhador, uma vez que a informação de folha de pagamento ela não está ficando guardada dentro dos escritórios das empresas, ela está indo para essa base única, né? Porque essa base está integrada com a Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho, né? Então realmente dá mais transparência, né? Transparência. Esse é um dos objetivos. Isso parece que no momento que se vive, né? Transparência é fundamental, né? E essa organização, ela também vem ao encontro, Francisco, dessa nova realidade do país, que essa proliferação de micros empreendedores individuais, pequenas empresas, as pessoas fazendo o seu negócio, a sua empresa. Numa outra oportunidade a gente conversou aqui também sobre microempreendedor, né? Realmente, o país teve uma explosão de microempreendedores. Dentro desses 12 milhões que eu referi anteriormente, estima-se que mais de 7 milhões são microempreendedores individuais. É um volume bastante grande. E o que se depara? O microempreendedor realmente ele é uma pessoa física que pegou uma indenização, começou o seu negócio. Então ele é pequeno, ele tem rudimentos aí de organização, ele precisa ter um apoio, né? E aí é que entra a sustentação de profissionais, né, qualificados para então desenvolver um projeto conjunto, né, com as empresas e contadores, enfim. Então quem tem dúvidas, Francisco, sobre o e-social, né, antes de cometer um pecado mortal, cometer um erro que daqui a pouco acarrete num prejuízo enorme, deve procurar o contador da sua confiança, assim como é o caso da Inovar Contadores? Assim como quando se vai constituir uma empresa, sempre, né, é recomendável que se converse com profissionais do ramo para ser bem orientado, né? A adesão, a obrigação, o atendimento e-social não é diferente. A Inovar, por trabalhar dentro deste segmento de pequenos e micro empreendedores, nós estamos bastante focados em atender o crescimento da organização, do processo, porque essa mudança cultural ela é muito grande. Nós até podemos em algum momento... E ela está em curso, não é, Francisco? Ela está em curso, né? Sim. Tem uma mudança acontecendo, né? Plenamente. Tudo que se fazia até então em relação a processos de admissão, demissão, férias, nada vai ser como era antes, né? É tudo diferente, mas todas essas exigências elas já existiam. Só que em função de ficar dentro da empresa e não ir para uma informação pública lá, para a Receita, para o SPED, para o E-Social, isso ficava aqui. Então se o recibo de férias não saía com a data certinha dos 30 dias de antecipação, isso passava. Se a admissão era feita com parte da documentação, o outro restante vinha depois, isso não pode mais. Depois a gente até pode, em algum outro momento, aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Mas realmente a mudança de cultura é bastante grande. Francisco, muito obrigado por nos receber aqui na Inovar Contadores. Então, vocês estão de portas abertas? Estamos à disposição aqui na Inovar, pelos nossos e-mails de contato@inovarcontadores.com.br, nosso telefone 3557-5249, redes sociais, né, Facebook, LinkedIn. Estamos à disposição do pessoal aí para esclarecimento de dúvidas
consultas, enfim. Muito bem, o Repórter do Povo tem os patrocínios de Madeireira Bank, Postos JA, Ótica de Fábrica e Sítio Autopeças fica por aqui. Permaneçam na nossa programação.